Mostrou pelo Zoom.
Boa noite, irmãos. Agora sim. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós teremos hoje mais um culto abençoado. Hoje é domingo. E eu peço para vocês que vocês deixem os pedidos de oração de vocês aqui nos comentários do Zoom, nos comentários do Facebook. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que vocês possam aproveitar esse culto, colocar as suas angústias nas mãos de Deus, que vocês possam colocar os pedidos de vocês aqui e que a pregação, as músicas possam tocar o coração de vocês, ok? Nós teremos mais um louvor agora e após isso faremos a oração pelos pedidos e depois teremos a nossa pregação, tá bom? Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção, confiando em tuas mãos, sei que cuida de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão poder pôr em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais amor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção, entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Amém. Que a cada dia que passar, Deus possa nos ajudar a nos ensinar a descansar nos braços dele. Eu vou pedir para o Léo começar a ler os pedidos de oração aqui no Zoom e no Facebook também. Léo, tu tá aí? Oi, tá me ouvindo? Tô. Tô aqui. Vamos lá. No Facebook a gente ainda não recebeu nenhum pedido e nem agradecimento. Aqui pelo Zoom, a Dayana e Gustavo. Peço oração pela família e pelo Jorge, meu marido, e agradeço a Deus pelas bênçãos. Amém. A Rose pede oração a toda a família
e irmãos da igreja. A Kátia Ferreira pede oração pela Cristina Neves. Perdeu a mãe hoje. Que Deus fortaleça e conforte a família. Elizabeth Amém. Villanova pede oração aos candidatos ao batismo de primavera, também pelos estudos. E a Amém. Laurie pede oração pelos adolescentes. Até o momento são esses, Natan. Irmãos, se vocês quiserem abrir o áudio de vocês para falar os pedidos, não precisam ter vergonha, tá? Podem colocar os pedidos de oração de vocês, se quiserem falar. Se não quiserem, podem colocar no chat aqui do Zoom, do Facebook. Nós estaremos lendo, estaremos orando. Então, podem falar. Podem escrever também. Boa noite, Natan. Tudo bem? Bom, Natan, eu gostaria de pedir oração, a minha constante oração pelo meu filho. Pelo meu filho, Amém. Gustavo, e pela minha irmã Lisiane, tá? E pelo meu enteado Guilherme. Essa oração de Amém. família que sempre é por eles. Amém. Estaremos orando. Mais Boa alguém? noite, Natan. Boa noite, Natan. Boa noite. Quero pedir oração pela minha família. Amém. Amém. Mais alguém? Eu vou repetir a palavra que ele seja liberto dos maus vícios, misericórdia dele. De quem a senhora está falando, irmã? Eu não Oi? consigo entender o início. Eu não entendi o que você falou, Natan. Eu não havia entendido o início do pedido. Por quem você pediu? É pelo meu filho Fabiano. A libertação física, mental e espiritual. Mas algum irmão gostaria de fazer algum pedido de oração? Por familiar? Por si mesmo? Natan, Oi, Tainá. eu quero agradecer a Deus porque a minha mãe decidiu se batizar. Não na igreja adventista, né? Mas decidiu seguir aí o caminho de Jesus. Então, o meu agradecimento. E outro agradecimento especial é pelo meu sogro, que decidiu aí, junto com a minha sogra, fazer o estudo da lição da escola sabatina. Então, quero agradecer que Deus tem derramado muitas bênçãos na nossa família. Amém. Aproveitando esse pedido aí, irmãos, não esqueçam de fazer a lição da escola sabatina. Não esqueçam de fazer a assinatura. É muito importante porque é o nosso alimento espiritual de cada dia. Então, não esqueça de fazer a sua assinatura da lição, do seu filho, de sua filha. E é isso, irmãos. Se vocês quiserem fazer mais algum pedido, ainda estamos no momento. Pelo Facebook tem mais 2 pedidos. A Ângela Bulim agradece a Deus pelos cuidados dele pela família. A Patrícia agradece pelas bênçãos recebidas e pede oração pela Vanessa e a Laís. Amém. Amém. Vamos orar. Aproveitando o momento, eu já vou colocar os meus pedidos também. Eu agradeço pela minha família e peço pela minha semana, pela semana dos irmãos também e pelas nossas igrejas. Ó, aqui, tem um comentário aqui que foi prorrogado o prazo para fazer assinaturas. Exatamente. Então, não esqueçam, irmãos. É muito importante. Muito, muito importante. Eu vou Tem mais convidar 2 um irmão. pelo Facebook. Dá tempo Pode de ler. A Dá Patrícia tempo. Tim, ela pede oração pelos nossos desbravadores e aventureiros e pela liderança. E a Janaína Flores agradece a Deus por tudo que ele tem feito pela família dela. E aqui Amém. o Júlio César pede oração pela união da igreja. Amém. Vamos orar. Eu vou convidar. Josi, você pode orar pelos pedidos que foram feitos hoje?
Posso orar sim. Oremos então. Santo Deus Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos por todos que estão aqui conectados para ouvir falar um pouco mais da tua palavra. Senhor, aqui foram feitos alguns pedidos. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Peço que o Senhor possa realizá-los, possa, Pai, com a sua mão poderosa, tocar, fazer um milagre sobre cada família aqui, cada pedido que foi colocado. Que seus santos anjos possam estar guardando a todos nós. Também foram expostos alguns agradecimentos. Sabemos que o Senhor derrama muitas bênçãos sobre nós e devemos aprender sempre a ser gratos por tudo que nós temos e por tudo que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos virtualmente para buscar aprender mais de Ti. Fique conosco, fique também com o pastor que irá trazer a mensagem nessa noite. São as bênçãos que te peço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos a pregação com o pastor Felipe Vitola, então que vocês possam sentir Deus tocando o coração de vocês. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Uma boa noite para todos. Que Deus esteja com vocês agora. Sei que já está, na verdade, cuidando de todos, protegendo a todos. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fale com você nessa noite, através da sua palavra. Agradeço mais uma vez a liderança da Igreja da Cecília pela parceria, pela amizade, pelo pastor também que está sempre junto aí. Então, para mim é uma alegria. Santa Cecília é a minha igreja, tá bom? Santa Cecília é a igreja onde eu frequento. Sábado estava lá com os adolescentes. Hoje a gente teria um encontro aí top, mas por alguns motivos foi adiado, não cancelado, viu? Quem está aí hoje, presta bem atenção. E é isso, então a gente precisa sempre estar conectados com Deus e com os nossos irmãos. Não deixe de ir à igreja, porque faz bem para todos. Às vezes a gente vai à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas o mais importante de tudo, ouvir, mas também nos conectar com os nossos irmãos, estar pertinho deles ali pessoalmente. Eu sei que, claro, que tem que respeitar agora o distanciamento, né? Mas é muito bom estarmos juntos aqui hoje, então, para ouvir a palavra de Deus. Bom, essa semana agora que passou, orando com Deus, perto de Deus, lendo a palavra dele em alguns momentos, eu sentia que Deus estava me falando algumas coisas. Por que eu falei sentia que Deus estava falando? Porque, de fato, eu não ouvi os meus ouvidos, como eu sei que tem muita gente que ainda hoje consegue ouvir. Mas eu percebi que Deus tinha algumas coisas para me dizer. E isso foi em algumas situações, em alguns momentos, e esses pensamentos que vieram na minha mente acabaram, então, virando uma pregação, uma mensagem que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Acredito que essa mensagem ainda poderia ser melhor, porque a palavra de Deus ela é muito ampla, mas eu gostaria aqui de trazer aquilo que Deus impressionou o meu coração, daquilo que Deus falou comigo, para que Ele também fale com vocês nessa noite. Vou compartilhar aqui uma tela, só para ficar mais fácil aqui a mensagem, para que a gente compreenda ela de maneira mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, então. Não tem áudio, tá, gente? São só slides aqui, só apresentação. E eu começo com vocês com uma pergunta hoje. Será que tudo é bom? E foi isso que veio na minha cabeça essa semana. Aí muita gente já está dizendo assim, então eu já sei o que ele vai falar, ele vai criticar muita coisa do que eu faço. Não, não é isso. Eu quero fazer você pensar, usar realmente aí essa massa cinzenta que tem na cabeça para pensar nas coisas de Deus, pensar na vida, como que está sendo as coisas, na tua própria realidade. Que foi isso que aconteceu comigo essa semana. Deus fez eu refletir algumas coisas sobre a minha realidade, sobre a minha situação, sobre a minha família, sobre eu mesmo, sobre os meus pensamentos. E então eu quero já tirar aqui algumas coisas com vocês, porque a palavra de Deus, como eu falei, ela é muito rica e ela faz a gente refletir. Então, uma dica que eu já quero começar dando para você nessa noite: nunca abra a palavra de Deus só para adquirir conhecimento, sabe? Assim, só para adquirir informação, gravar num lugar e deixar lá separado, reservado.
A palavra de Deus é um livro prático, é um livro que exige ação dos seres humanos. Mas ela começa com uma teoria, ela começa com uma explicação do que está acontecendo. Então, na Bíblia, a gente vai ver histórias de coisas que nós não devemos fazer, e nós vamos ver também histórias de coisas que nós devemos seguir e fazer para o nosso próprio bem, ok? Bom, e aí a pergunta que eu comecei fazendo para vocês é o seguinte: será que tudo é bom? Bom, já teve várias vezes que eu terminei de assistir um filme ou outro, e eu disse, nossa, como esse filme é bom. Não sei se aconteceu isso com você já. E aqui eu poderia citar uma série de filmes, mas eu não quero fazer propaganda de nenhum, que eu assisti e quando terminou o filme eu disse, nossa, que filme bom, que filme interessante. Um filme que me prendeu a atenção. Com as séries acontece também com muita gente, né? E isso prende a gente, tá? A gente gasta um tempo da nossa vida com isso. E realmente existem coisas que a gente pode olhar e deve olhar para conhecer também um pouco da realidade, mas também tem outras que a gente deve evitar, ok? Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu quero falar sobre o comentário que a gente diz, será que é bom? Aliás, a gente diz, olha, esse filme é bom, mas será que ele realmente é bom? Isso que veio na minha cabeça, irmãos. Eu espero que ninguém fique louco com essa mensagem aí e que ninguém me entenda mal. Mas Deus falou comigo o seguinte, será que isso que tu acha que é bom realmente é bom? Foi essa a mensagem de Deus, para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Talvez quando a gente termina de comer uma pizza, ou um lanche, ou uma comida da avó, do tio, um churrasco na casa dos amigos, a gente diz, nossa, essa comida estava boa. Tá vendo como tudo a gente avalia aquelas coisas que a gente faz? E normalmente, quando é uma coisa que a gente gosta, a gente diz que é bom. Tá bom, mas vamos... tá bom. E ainda tem alguns provérbios aí do português, e principalmente aqui no Brasil, que diz o seguinte, o que é bom dura pouco. Será que é verdade? Será que o que é bom dura pouco? Tá vendo que a gente cria até umas teorias da vida? Então a gente pensa o seguinte, olha, isso que eu tenho de bom uma hora vai acabar. Será que é isso mesmo? Então tá vendo como tem várias avaliações e vários pensamentos da nossa cabeça que eles aparentam ser limitados, eles aparentam ser pouco para aquilo que Deus quer. Um outro provérbio aí que a gente já viveu de uma forma ou de outra é o seguinte, que a alegria de pobre dura pouco. Eu já ouvi isso muitas vezes e ouço direto isso. Parece que o pobre não pode ter alegria. A alegria do pobre vai acabar em um momento e parece que a alegria do rico vai durar para sempre. A gente sabe que não é assim. Então, tá vendo? A mentalidade do ser humano ela é limitada. Ela não compreende algumas coisas. Ela se limita. Bom, o que a Bíblia diz então sobre isso? Sobre o que é bom, o que não é bom, sabe? Sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida. A Bíblia fala, logicamente ela fala. E aqui eu já vou deixar a minha tela de novo aqui para vocês. Apareceu aqui. Que agora eu quero te convidar a pegar aí, a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. E a gente vai dar um passeio nela agora, para a gente compreender algumas coisas e ouvir Deus falando através dela, ok? O primeiro texto que eu quero te convidar a abrir está em Jeremias 6,16. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 6,16. Jeremias 6,16 diz o seguinte, vou abrir aqui, dá um tempinho para vocês também, porque eu também preciso de tempo, né? Não acho voando. Aqui, Jeremias 6,16. Olha a primeira coisa que a Bíblia fala sobre bondade. Não é a primeira, mas talvez uma das coisas mais essenciais aqui na Bíblia, tá? Eu fui a fundo aqui. Jeremias 6,16 diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Bom, o texto que a gente acabou de ler é uma realidade contínua do ser humano. E muitas vezes na nossa vida a gente se encontra em encruzilhadas, esquerda, direita, para cima, para baixo, ir, não ir, ficar, não, enfim. E em muitos momentos a gente se pergunta o que é bom de fato. E se a gente não está se perguntando o que é bom, pode saber que tem algo de errado, porque a gente está seguindo qualquer caminho e sendo guiado pelo vento. A gente precisa se perguntar isso. O que é bom para a nossa vida? O que é bom para mim? O que de fato é bom para mim? E quando a gente faz essa pergunta, uma das coisas mais importantes que a Bíblia diz a respeito disso é o seguinte, olhe para os caminhos antigos. Pode ser que você está pensando aí, poxa, mas que caminhos antigos são esses? É simples, a Bíblia está se referindo a ela mesma.
a tudo aquilo que a Bíblia já disse antes, aqui deste verso, a tudo aquilo que Deus já orientou. Aí tu vai dizer, pronto, posso ir embora. Eu sei que agora eu tenho que seguir o que a Bíblia está dizendo. Sim, mas... Não, fica aí, não é para ir embora. Mas a gente precisa olhar para aquilo que já veio antes de nós, aquilo que já aconteceu, por um simples motivo. Lá já teve acertos e já teve erros. Então, quando a gente pensa numa pessoa que já tem muita experiência de vida, e quem é novo sabe disso, a gente é um pouquinho teimoso. A gente olha para essas pessoas e acha que estão só querendo mandar na gente. Não, é porque eles já sofreram algumas coisas. E eles não querem que a gente caia nesses mesmos erros. Bom, mas vamos voltar a falar do que é bom? Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia, então, em Gênesis 1:31. Vai lá agora na Bíblia, Gênesis 1:31, bem facinho de achar. E vamos ver, então, o que Deus diz que é bom. Vamos ver o que Deus diz que é bom. Uma das primeiras coisas aí que Deus diz que é bom, ok? Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Vamos ler o 31. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Quando a gente olha para trás desses versos, a gente vê que Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo maravilhosamente bem. Só que esse texto aqui a gente não consegue entender um pouquinho. Deus, ele está tão feliz que ele avalia, na verdade ele olha e diz, nossa, tudo que eu fiz é muito bom, tá fantástico, tá perfeito, tá maravilhoso. Então, tá vendo que é um pouquinho diferente do que a gente pensa ser bom? Tá vendo que foge um pouco das coisas que a gente acha que é bom e que não é? Porque hoje a gente olha para esse nosso mundo e a gente diz, nossa, que comida boa, nossa, que passeio bom, que lugar bonito, nossa, que lugar bom de estar. E a gente se alegra com coisas que talvez são migalhas daquilo que Deus criou. E a gente acaba sendo enganado com isso, porque a gente vai fixando os nossos olhos nessas coisas e a gente vai entendendo que aquilo que Deus tem para nós é verdadeiramente bom. Eu volto a dizer, não quero deixar ninguém louco aqui. Tem coisas nessa vida que elas são boas, ok. Mas se a gente fosse colocar na régua de Deus, no parâmetro de Deus, essas coisas, elas são só regulares, talvez. Mas aquilo que Deus faz é muito bom. Eu quero ler um outro texto também que fala sobre isso, que é quando Deus falou que não era bom. Olha só, Gênesis 2:18. Vocês vão entender agora. Disse mais o Senhor Deus. Gênesis 2:18, hein? Na sua Bíblia aí. Dá um tempinho para você aí. Gênesis 2:18 diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, olha só. Deus sabe até o que falta para nós. E ele diz, isso é bom, isso não é bom. Quando ele olhou para Adão e viu que ele estava sozinho, não, vou fazer uma que seja igual a ele, para ajudar ele, para trabalhar junto com ele, para ficar ao lado dele. É isso que é o pensamento de Deus, o melhor para os seus filhos. Tá entendendo? Então, quando a gente olha para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, a gente diz assim, nossa, como é bom, estou feliz, estou realizado. Aí o que acontece? O dia passa e a gente vê, aquilo não era tão bom assim porque acabou. Mas aquilo que Deus faz, olha a importância disso aqui, do relacionamento que ele colocou entre o homem e a mulher, no casamento. Olha a importância disso. É uma coisa que é tão preciosa que chega a ser sagrada. Então, isso aqui é muito poderoso. E Deus começou a conversar comigo sobre essas coisas. E um texto que sempre vem à minha mente sobre a visão de Deus daquilo que é bom é Isaías 55. Vamos lá para a Bíblia ainda. Isaías 55, verso 8 a 10, que diz assim, deixar um tempinho aí, Isaías 55, 8 a 10. Esse é um dos textos favoritos que eu tenho na Bíblia. Diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele está dizendo que não são, não é nem que são parecidos, não são. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Já parou para pensar nos caminhos que você tem escolhido? Aqueles caminhos que são da tua própria vontade, do teu próprio coração? A Bíblia está dizendo que não são os caminhos de Deus. Que coisa, né? E por último, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Bom, olha a diferença daquilo que pensa o homem
para aquilo que pensa Deus. Mas eu quero ainda falar para você agora o que passa no coração do homem sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e aquilo que ele considera ser bom. Abra aí na sua Bíblia, Números 14. Abra aí Números 14, verso 3 e 4. 14, versos 3 e 4. Números 14, versos 3 e 4. Diz assim: E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a ideia do ser humano do que é bom. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso aqui aconteceu, para quem conhece bem a história, naquela história de Caleb. Lembra aquela história de Caleb? Que as pessoas, que os espias foram lá, olharam a terra e tal, só que eles viram que a terra ainda estava dominada, mas Deus já tinha prometido entregar. E aí, no meio do caminho, eles dizem o seguinte: é melhor a gente voltar para onde a gente era escravo, para onde a gente não podia adorar o nosso Deus, para onde a gente comia só o que os outros diziam para a gente comer. Enfim, a gente era escravo lá, mas é melhor a gente voltar para lá do que ficar aqui. O ser humano, ele não compreende aquilo que é bom. Ele não sabe, a gente conhece bem a história. Se eles pudessem ver como a gente está vendo hoje aqui na Bíblia, eles diriam: a vontade de Deus é boa. Já pensou se você pudesse ver 5 anos para frente da sua vida, ou 10 anos, ou que fosse 1 ano? Quanta coisa você veria que Deus fez na sua vida e que hoje você está dizendo que não, porque é muito difícil, porque não vai dar, porque essa entrega, isso é algo que eu tenho que entregar para Deus, mas vai demorar muito tempo, é algo que eu preciso ajustar com Deus. A gente coloca desculpas porque a gente não quer seguir a vontade de Deus. Porque, em outras palavras, a gente entende que a vontade de Deus é soberana. Só que a gente não quer seguir, a gente quer seguir a nossa, porque a nossa é boa, porque a nossa parece ser boa. E aí, falando da vontade do homem, a Bíblia também fala sobre isso. A vontade, essa que a gente acha que é boa, nas escolhas que a gente faz. A Bíblia também fala sobre isso. Gênesis 6. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6, verso 5. Tá vendo? Estão vários versos da Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia dessa forma, a gente também consegue aprender muita coisa. Capítulo 6, verso 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Quando a gente olha para esse verso, a gente foca muito ali, né? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Mas Deus ficou muito triste com a realidade do homem. Deus ficou triste com aquela realidade. E ele viu que muita coisa tinha dado errado e que ele não queria. É essa questão de arrepender-se. Ele arrependeu de que não ter segurado muita coisa, dos seres humanos não ter ouvido a sua voz. Então, quando a gente olha para esse outro texto aqui, para o verso 5, que eu li com vocês, viu o Senhor que a maldade do homem... Aí muita gente diz: não, pastor, mas isso era na época de Noé. Aí veio o dilúvio. Ali o verso diz que depois veio o dilúvio, Deus chamou Noé, aquela coisa toda. Agora a gente está numa outra fase. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, grande tribulação, as pessoas passariam e seriam como no dia de Noé. As pessoas escolheriam e pensariam como no dia de Noé. E se a gente olha para os dias de Noé, as pessoas riam de Noé. As pessoas debochavam de Noé. Debochavam da mensagem que Deus tinha. Então, quando a gente olha para esses versos aqui, a gente entende o seguinte: como é que o ser humano vai ter capacidade de dizer o que é bom para a sua própria vida? Porque naquele momento que era bom, era entrar na arca, fechar as portas, junto com Noé e sua família, e mais os animais. Mas muitas pessoas diziam: não vai acontecer nada. Gente, Deus conhece o passado, o presente, o futuro, e Ele sabe o que é bom para a nossa vida. Então, volto a dizer, se você pudesse olhar para a sua história à frente, uma história que você não conhece, você entenderia que Deus já está lá. Você entenderia que Deus já sabe dizer o que vai acontecer. E você entenderia que a vontade de Deus é pensando no melhor para ti e para mim também. Bom, eu quero ler ainda alguns versos, que são os versos finais. São 3 versos aqui que nós vamos ler a respeito disso. E os 3 versos, eles falam do que o ser humano precisa fazer, então,
para entender o que é bom e o que não é bom para a sua vida. E está na Bíblia. Eu quero ler com você aí agora Marcos. Abre em Marcos. Marcos 1. Marcos capítulo 1, versos 4 ao 5. Vamos achar Marcos aqui juntos agora. Marcos 1, do 4 ao 5. Olha o que diz aqui. Marcos 1, 4 ao 5 diz assim: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio do Jordão. Agora a gente está na época de batismo, a gente está na época de entrega de muitas pessoas, e louvado seja Deus por isso. Mas existem pessoas que, pelo menos mais dois tipos de pessoas que dizem o seguinte: olha, ainda não estou pronto, eu preciso mudar algumas coisas. E isso é muito bom. Isso mostra que a pessoa está indo numa direção correta. Existem outras pessoas que dizem o seguinte: não, eu não tenho que mudar nada, o que está na minha vida está bom. Mas aqui eu quero te explicar um pouquinho sobre a palavra arrependimento que aparece no verso 4. A palavra que aparece aqui no verso 4 é a palavra metanoia, se a gente pudesse resumir assim. Metanoia é uma palavra do grego que ela tem um significado importantíssimo e vai um pouco mais além dessa palavra aqui. O arrependimento aqui a gente entende uma pessoa que chega, faz algo de errado e diz: olha, me desculpa, eu fiz errado, eu vou mudar a minha situação. Mas a pregação de João Batista aqui tinha a ver com metanoia. Aí muita gente, pronto, vou ter que ficar louco. Não, não é isso. Metanoia é mudanças de pensamento, mudanças de direção, de conversão. Em outras palavras, a conversão tem a ver com isso, a gente sabe. É mudar a forma como a gente pensa. A única forma do ser humano entender o que é bom para a vida dele é quando ele passar por uma metanoia, por uma mudança, por uns 180 graus. E a única forma da gente passar por esses 180 graus é entregando a nossa vida e os nossos pensamentos nas mãos de Deus. É confiar, é entender que Ele pode realmente saber o que é melhor. Só que isso Ele não vai nos obrigar. Ele vai convidar, Ele vai explicar, Ele vai dizer, como Ele está dizendo para nós hoje, que os nossos pensamentos são maus, que a nossa tendência é para o mal, que a gente sempre compreende tudo errado, mas que ele, lá no futuro, ele já está lá, ele já consegue enxergar, então ele sabe dizer o que é melhor. Ainda quero ler mais 2 versos, agora os 2 últimos, 2 Coríntios 5, vamos para a Bíblia ainda. 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Diz assim, isso aqui é conhecido agora, né, para muita gente que estudou e está estudando, se preparando para o batismo. E assim, se alguém está se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Metanoia aqui de novo para vocês. Deus não quer de você perfeição. Quem acha que Deus quer perfeição, vai encontrar perdição. Deus quer metanoia. Ele quer mudança de pensamento. Ele quer que você entenda, e eu, que a vontade dele é boa. E a nossa vontade é ruim. Que a nossa vontade, ela é limitada. E que a vontade de Deus é ilimitada. Uma pessoa que é nova criatura em Cristo, ela entende que tudo que sai das mãos de Cristo é bom. Uma pessoa que é nova criatura em Cristo, ela sabe que mesmo que ela tenha que sair do seu trabalho, isso aqui é forte, né? A gente sabe que muita gente faz isso. Eu já tive que fazer isso. Muita gente que sai do seu trabalho, que diz não para um trabalho, para obedecer à lei de Deus, para guardar o sábado, essa pessoa, ela confia, porque a metanoia aconteceu na cabeça dela. Ela tem fé de que Deus vai cuidar dela, ela tem fé de que Deus vai prover as necessidades dela. A pessoa que passou por uma metanoia, que é uma nova criatura, as atitudes dela já são diferentes. Ela já fala diferente. Ela já está vivendo uma nova vida ao lado de Deus. E isso acontece até mesmo antes do batismo. Então, volto a dizer, Deus não quer de ninguém perfeição, porque a gente vai errar. Mas Deus quer que a gente entenda que a vontade dele é a melhor para a nossa vida, e que a gente vai se esforçar para fazer isso durante toda a nossa vida. Então,
Por isso que a Bíblia diz, se a gente pecar, Cristo então vai interceder por nós. Mas ele vai interceder porque é metanoia, por quem já aceitou. E o último verso que nós vamos ler essa noite está em Mateus 4,17, que diz assim. Deixa eu achar aqui, Mateus. Está bem pertinho aqui. Mateus 4, verso 17. E mais uma vez nós vamos ler sobre metanoia. Só que agora não é qualquer pessoa que está falando sobre metanoia. É Jesus. Mateus 4, verso 17, diz o seguinte. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, metanoiem-se, porque está próximo o reino dos céus. Já pensou que coisa maravilhosa? A gente lê arrependei-vos, a gente entende que a gente tem que ir lá sofrendo, que a gente tem que... Não, a gente tem que ir feliz aos pés de Deus, entendendo que somos pecadores, é claro. Mas a gente vai aos pés de Cristo, aos pés de Deus, e diz assim, Senhor, eu entendi. Hoje eu entendi que a tua vontade, ela é maior do que a minha. Senhor, eu entendi que a tua visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre tudo que é melhor para mim, eu entendi que é muito maior do que aquilo que eu penso. Isaías 55, como eu li com vocês, é muito maior. E aí, nós podemos entender o seguinte, que Deus, ele não vai obrigar ninguém a aceitar a vontade dele. Mas ele vai mostrar as diferenças. Assim como ele já pode ter mostrado para você que a palavra dele é maior do que muito livro que a gente lê por aí. Ele vai mostrar que a oração, que a vontade dele, enfim, que tudo que ele pode fazer é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. E a pergunta que eu fiz para vocês no início, será que tudo é bom? Tudo é bom se está nas mãos de Deus. Eu quero te convidar agora para orar. Aliás, nós vamos cantar um hino que é bem conhecido, que é um hino que fala sobre isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Cante com seu coração esse hino e entregue a sua vida para Deus. É um convite que ele te faz. Entregue e entenda que aquilo que ele tem planejado para a tua vida é muito melhor e é bom. Vamos cantar esse hino juntos? Consegue colocar para nós aí, Natan, este hino? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua
Deus sabe, Deus ouve, Deus vê tudo aquilo que a gente é. Então não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente achar que sabe o que é melhor. Mas assim ele nos recebe de braços abertos, sabe as nossas lutas, as nossas angústias e quer nos ajudar. Então você pode confiar nesse Deus. Eu quero convidar você que quer entregar sua vida a Deus agora, de maneira através da oração, através de um compromisso com Deus, de aceitar aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Eu te convido, então, se você quer isso, feche seus olhos junto comigo para a gente fazer essa oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa semana o Senhor falou comigo. Mais uma vez hoje o Senhor falou. E o Senhor disse que a Tua vontade, ela é soberana, a Tua vontade, ela é única, e ela não pode ser comparada com a nossa vontade. Ela não pode ser comparada com aquilo que a gente acha. O Senhor está num outro patamar, que é inalcançável para nós. Mas ainda assim, o Senhor quer o melhor para a nossa vida. O Senhor sabe aquilo que falta para nós, aquilo que a gente precisa. E o Senhor sabe também aquilo que nós não precisamos. Então, Pai, nessa noite, eu quero entregar cada pessoa, quero me entregar também nas Tuas mãos, para que o Senhor fale ao nosso coração dizendo aquilo que é bom, aquilo que é da Tua vontade, pois nós sabemos que essa vontade, ela nos leva para o melhor, ela nos leva para o reino dos céus. O próprio Jesus disse que a gente precisa mudar os nossos pensamentos, a gente precisa mudar aquilo que a gente pensa para realmente, então, alcançar o céu. Então, Senhor, se existe algo que a gente ainda não mudou das nossas ideias, se existe algo que a gente ainda está lutando contra Ti, Pai, por favor, nos dê forças para abandonar. Nos dê forças para entregar e confiar nas Tuas mãos, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Eu entrego, Senhor, cada filho Teu nesta noite, cada família que está aqui até agora no culto. Abençoe a todos. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.